A nova barra velha habilidade de Musk, jogada dele, na verdade, não diria habilidade, mas jogada, é, envolve muito mais do que a maioria pensa, tá? Então, Musk ele já está arquitetando a compra do Twitter, novo X, né? Há mais de 10 anos, se eu não me engano. Entre idas e vindas, né, ele acabou quase desistindo da compra muitas vezes, né? Muitos pensam que ele faz as coisas só por impulso, tá? Mas ele tem uma jogada por trás muito mais premeditada há anos do que vocês imaginam. Essa é a minha análise e opinião sobre o caso, tá? Eu li a biografia do Elon Musk, um calhamaço grosso assim, escrito por Walter Isaacson, um dos meus escritores favoritos, né? Escreve biografias incríveis aí, recomendo muito a leitura. E eu consegui entender um pouquinho mais da jogada de Musk, de como ele pensa sobre a vida, tá? E a ideia, né, do Musk, basicamente é como se a vida fosse um jogo, como se a gente estivesse jogando um jogo realmente. E ele arquiteta todos os pontos da vida como se ele precisasse cumprir uma missão ou passar de fase de alguma forma. Imagina um jogo de estratégia, né? Onde ele é o jogador player número um no ranking top mundo, né? E é essa a ideia dele, se manter no ranking top um. Então ele faz algumas estratégias como se fosse a vida um jogo mesmo, para quebrar paradigmas, para sempre estar no topo e sempre fazer coisas ditas por incrível, né? Então, qual que foi a jogada do Musk, a ideia dele, né, com a compra do Twitter? Muitos pensam que ele pegou, né, a ideia dele era pegar, comprar o Twitter para simplesmente transformar em X, que é o codinome das marcas dele, né? Ele gosta muito da sigla X, X, né? Em português. E ele acaba até botando o nome do filho de X, a primeira empresa dele, né? Que depois virou, né, foi comprado pelo PayPal, enfim, X.com. Então ele gosta muito da sigla X. E muitos acham que ele comprou o Twitter simplesmente para mudar para X, o nome, né? Mas lá atrás ele já estava com uma jogada que ia fazer todo sentido no final do jogo dele, né? É uma estratégia muito importante que muitos não se deram conta ainda, ou para falar a verdade, quase ninguém se deu conta da estratégia dele. Ao mesmo momento que ele estava com a ideia de comprar o Twitter já há 10 anos atrás, arquitetando a compra entre idas e vindas, preço muito caro, não vou mais comprar, vou comprar, e ficava nessa, até que ano passado, se eu não me engano, faz 2 anos já, o tempo passa muito rápido, ele acabou comprando. E foi por uma quantia que muitos acharam estratosférica. Estratosférica porque foi bilhões de dólares. Então muitos pensavam, tá, mas será que o Twitter vale tudo isso? Não sei o quê. E obviamente ele passou pelas incríveis reestruturações que ele faz, né? Tudo que dá para otimizar com inteligência artificial ele faz, demite quase todo mundo, deixa só meia dúzia de programadores bons que ele considera os melhores. Quem dá para demitir, demite. O que dá para usar inteligência artificial, usa. O que dá para usar automação, usa. E só aí em mão de obra, entre aspas, ele já economizou milhares e milhões de dólares aí ao longo desse 1 ou 2 anos, né? Que é a forma agressiva de trabalho que ele faz. Então ele arquitetou para virar o X, né? Mudou o nome. Só que tem uma jogada muito mais importante. Ao mesmo tempo de 5, 10 anos atrás que ele estava comprando o X, ele já estava com a ideia de criar uma nova inteligência artificial muito, muito poderosíssima para competir com o ChatGPT, DeepSeek, enfim. Tanto que ele foi um dos criadores, tá? Com Sam Altman, do ChatGPT. Ele foi um dos cofundadores, para quem não sabe, porque o medo dele era que o Google fizesse uma inteligência artificial que acabasse acabando com o mundo. Então ele, né, não sei se é ou não, mas ele queria dar uma de bonzinho, então ele juntou o Sam Altman, criou, cofundou o ChatGPT, né, a OpenAI, na verdade, que é a criadora do ChatGPT,
para estar indo contra o que até então, né, era seu amigo do Google, porque ele achava que a inteligência artificial do Google ia acabar dominando o mundo. Então foi criado o ChatGPT, só que no fim não deu certo, porque Musk é um cara difícil de lidar e normalmente essas cofundações com ele não dão certo. Então ele vendeu a parte pro Sam Altman, que é da OpenAI, e ficou com o ChatGPT por conta. Ele não tem mais a ver com isso, né? Ele tinha a ver com isso, mas agora não tem mais, porque ele decidiu criar sua própria inteligência artificial, que também tem o X. Se eu não me engano é Grok AI, alguma coisa assim. Mas, no mesmo tempo que 5, 10 anos atrás ele estava com essa ideia de comprar o Twitter, já era com uma jogada maior por trás, que era o quê? Acoplar o Twitter à sua inteligência artificial. Óbvio, só não viu isso quem não tinha olhos, quem não queria, né? E aí agora, depois de 1 ou 2 anos que o Twitter, o X, né, já está um pouco mais andando por si só, já está rodando do jeitinho que ele queria, já fez algumas alterações, o que que ele fez, né? Ele não podia simplesmente pegar a base do Twitter, a base toda do X, e acoplar na sua inteligência artificial, porque a inteligência artificial dele também já está mais madura, depois de tanto tempo, entendeu? Então foi uma jogada muito bem pensada e premeditada 5, 10 anos atrás, que ele criou essa inteligência artificial meio com a ideia de comprar o Twitter no mesmo tempo. Para quê? Melhorar sua inteligência artificial, melhorar o Twitter, que agora é o X, e quando chegar a um ponto de maturidade, juntar as duas, que é o hoje. Então, semana passada, bem dizer, hoje não, mas semana passada, bem dizer, ele fundiu, né? Ele entrou com uma petição para fundir as duas empresas, a de inteligência artificial dele com o X. Por quê? Aí vem uma jogada maior ainda por trás e mais cabulosa, né? Porque o que que acontece? Ele não poderia simplesmente pegar a base de dados pela lei americana, né, do X, do Twitter, e jogar para a inteligência artificial dele consumir dados, né, que é a startup de inteligência artificial dele. Não poderia fazer isso, mesmo as duas empresas sendo dele. Então, ele achou uma jogada muito interessante, que é o quê? Botar bilhões no caixa da startup dele, que é a inteligência artificial. Ele pegou, tá, beleza, eu não posso pegar os dados do X e jogar para minha inteligência artificial. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uns bilhões de dólares, imputar aqui na minha startup de inteligência artificial, como se fosse o caixa dessa empresa, e via ações do mercado americano, eu vou recomprar o X por meio da minha startup. Então ele pegou a startup dele, de inteligência artificial, encheu o caixa dela de dinheiro, recomprou por meio dela o X, então ele mesmo comprou o X de novo, entendeu? Via ações americanas, via o mercado de ações normal, né? E agora sim, a ideia é que o quê? O X pertence a essa startup dele de inteligência artificial. Então muita gente acha, como que o cara comprou 2 vezes pagando bilhões? Então, cara, isso é tudo jogada já premeditada dele anos atrás, né? Para quê? E qual que é o objetivo final dessa história toda? Pensa comigo. Qual que é a única coisa que a inteligência artificial não faz bem ainda? Lidar com razões, emoções, pensamentos, assim como o humano, né? Então, inteligência ela já tem, né? Aí que vem o nome, inteligência artificial. Tu pergunta alguma coisa, ela te traz uma resposta muito clara, muito objetiva. Só que ela não faz isso ainda com uma emoção, ou com uma raiva, ou com uma incerteza igual ao humano, né? Ela não usa as emoções, né? Só que o Twitter, ele é a maior fábrica de emoções, de raiva, de despertar interesses, de brigas, de contradições do mundo. Então lá, inclusive Elon Musk twitta muitas coisas ao dia, né? Ele mesmo, né? Então imagina, milhões de pessoas, desde uma pessoa comum até um presidente de república, está lá postando pensamentos, com raivas, com sentimentos humanos. Então ele pensou, cara, eu vou tornar a inteligência artificial ainda mais poderosa usando emoções e interesses humanos
com base nos dados do Twitter, que é a maior rede de raiva, emoções, enfim, do mundo. Então ele foi muito maquiavélico e inteligente nessa história, em pegar e usar a base de dados do Twitter, que é a maior fábrica de emoções e de haters e de enfim do mundo, para usar a base de dados ali para construir a IA dele. Agora muito, muito mais poderosa. Então o que a gente pode esperar com isso? Os próximos 10 anos vão ser tensos. A inteligência artificial vai avançar muito, tá? Principalmente se ele começar a usar essa base de dados ali do X para fundamentar mais a inteligência artificial dele. Isso dá medo, tá? Isso dá medo porque quem sabe o que vem aí? Uma inteligência artificial que tem emoções, pensamentos próprios? Ninguém sabe, só o futuro irá dizer. Então essa é a minha análise louca aí para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e comentem aqui qual são suas opiniões sobre esse caso.